Olá, olá pessoal, já estamos por aqui. Boa tarde hoje, né? Tô feliz que é a primeira vez que fazemos uma live à tarde. Que coisa boa! Olá pessoal, vamos se chegando, vamos se chegando. Olá! Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma tarde bem especial, né? Com um tema muito bacana, com a advogada Viviane Guimarães, e eu tô muito feliz por isso. Olá, olá. Eu preciso de um feedback de vocês. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um, dá um feedback pra mim. Me diz como é que tá aí a imagem, o áudio, se tá tudo certinho. E aí, pessoal? Dá aí uns coraçõezinhos pra eu saber se tá tudo ok. Áudio e imagem, né? Eu já vou tentar conectar a Viviane. Deixa eu tentar aqui. Oi, Fabiana. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Eu já tô tentando aqui conectar a doutora Viviane. A gente tem um dia hoje, uma tarde hoje bem especial, né? Tô muito feliz. Tô muito feliz em recebê-la e principalmente ser o dia de hoje, né? Que é um dia especial. Deixa eu só colocar aqui para ver se eu consigo. Deixa eu tentar. Eu acho que eu tô conseguindo. Ó, se ela recebe lá, eu acho que agora dá certo. Acho que agora vai dar certo. Que coisa Oi, boa. tá? Olá! Que bom Bom te dia, boa receber. tarde, Boa tarde. Num sabadão lindo desse, não é? né? Estamos aqui juntas. Eu estou muito agradecida. Principalmente por ser a data de hoje, o dia de hoje, que tem uma representatividade bem bacana, não é? Então, gente, Viviane Guimarães, advogada. A gente hoje tem um tema bem bacana, tá? A gente vai falar sobre o mês da conscientização, né, da AME. E hoje, especificamente, é o dia que se é comemorado. Existe já um projeto de lei tramitando para que seja um dia nacional, né, isso, que isso é muito importante, mas, de toda forma, já é comemorado. Tá? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre direitos. E olha só, essa mulher linda aí, essa mulher Obrigada. linda, ela tem eu vou dizer que é um chamado, né? Eu digo que é um chamado. Estávamos conversando e falando sobre isso, que ela foi picadinha pelo mosquitinho do segmento da pessoa com deficiência. E quando a gente entra nisso, a gente não sai mais, não. E É graças a verdade, Deus, Fabiola. graças a Deus, né? Aos que não me conhecem, eu sou Fabiola Maciel, eu sou militante também há 15 anos no segmento. Eu tenho um filho com deficiência. O meu filho nasceu com uma malformação que chama mielomeningocele, tem esse nomezinho aí bem complicado, né? É o meu filho caçula.
E eu fundei, na verdade, uma ONG que carrega o nome dele, é o Instituto Arthur Vinícius. E o objetivo foi a gente trocar informações, trocar experiências. Esse foi o objetivo inicial da ONG, né? E inicialmente a gente tinha um trabalho específico com pessoas com mielomeningocele e hidrocefalia, mas aí ao longo do tempo a gente foi abrindo para outras deficiências, porque a gente não consegue fechar a porta para uma mãe que precisa de ajuda, né? E as demandas são muitas, tá? Mas no caso específico da AME, eu realmente eu não tenho nenhuma criança na ONG, então para mim é um universo desconhecido, mas ao qual eu tenho uma grande sensibilidade, né? Porque pelo menos ao longe nós sabemos das dificuldades, né, que essa pessoa passa, que, né, é, junto com essa família, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre direito. A doutora Viviane Guimarães, ela se especializou no direito à pessoa com deficiência. A amigona dela é a Lei Brasileira de Inclusão, que sem dúvida nenhuma é um grande marco no nosso segmento. Essa lei ela entrou com força e com divisor de águas no nosso segmento, na vida das pessoas com deficiência e de sua família, né? Mas ainda pouco conhecida, infelizmente. A gente tem também esse papel de difundir essa lei grande, forte, com força, né, no âmbito jurídico, e que a gente precisa, sim, conhecer um pouquinho dela, né, saber um pouquinho dela, e eu tenho hoje aí a honra de ter a doutora Viviane para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, fala um pouquinho para a gente, quem é você? Fala um pouquinho do teu trabalho. Vamos lá. Deixa eu primeiro perguntar, meu som tá ok, Fabiola? Tá ótimo. Tá ótimo, Tô lhe perfeito. vendo bem, lhe escutando bem. Aí eu peço aí o pessoal que dê um feedback, gente, se tá tudo ok. Dá aí uns coraçãozinhos pra gente, se tá ok, que é pra gente ter esse retorno, né? Exato, É para a sempre gente como eu começar a penso. ajustar, né? Então, deixa eu primeiro agradecer o convite. Eu estou muito honrada mesmo de fazer Essa essa live boa. com você, essa conversa boa, descontraída, informal, que vai ser bem interessante, tá? A gente vai passear aí Isso. por alguns temas que é bem interessante. Eu sou Viviane Guimarães, sou advogada, sou especialista em direito médico e da saúde e estou fazendo pós-graduação na justamente na LBI, na Olha, inclusão, nos direitos da pessoa com deficiência, que é uma paixão na minha vida. Como eu te falei, depois que eu conheci a lei é um divisor de águas, ela tem uma abrangência para outras áreas do direito, ela empodera a pessoa com deficiência, ela traz voz, ela traz consciência, ela traz autonomia, e aí tudo fica mais fácil dentro de toda a dificuldade que a gente já tem de discriminação, de falta de acessibilidade. A lei vem trazer um pouco de esclarecimento, não só para a pessoa com deficiência, mas para os outros segmentos também, porque existe o desconhecimento. Tem gente que não é inclusivo porque ele não sabe o que é a inclusão. tá. Exato. E a lei ajuda muito. Então, eu sou de fato apaixonada por essa lei e esse ramo todo que é doenças raras, doenças ultra raras, e aí eu venho trabalhando com uma pegada forte nesse segmento, sabe? De paixão. Então, essa é a Viviane. Tem outros trabalhos feitos, faço parte de algumas associações da OAB, sou da comissão da OAB, sou da comissão do especial da Bioética Nacional, da OAB Nacional. Então, estou sempre querendo me envolver para Tá no trazer Conselho mais. Estadual também, não é? Tô, sim, sim, não posso deixar de Importante de falar. ter. Sou conselheira titular pela cadeira da OAB no CONED, que é É, uma honra estar ali naquele ambiente onde é, tudo se discute com pessoas, porque eu costumo dizer assim que eu não tenho talvez a voz, né? Não é meu lugar de fala, mas é o meu lugar de luta e de dedicação. Afinal de contas, eu sou advogada.
Então, aí eu estou aí para ajudar quem precisa, né? De tudo quando a gente pensa em afrontas à legislação. Então, o advogado está aí para ajudar. Então, assim, estar ali no CONED, junto daqueles colegas altamente empoderados, é uma verdadeira honra. Então, a minha militância basicamente é essa, com muito, muito, muito prazer. E a AME, ela é uma paixão na minha vida. A minha primeira formação é fonoaudiologia, eu sou fonoaudióloga. Depois da fonoaudiologia, então eu tive acesso a crianças com autismo, eu tive vivência no IMIP, eu tive vivência no Hospital do Câncer, então eu trago uma bagagem dessa parte de saúde já comigo há alguns anos. E aí no direito, quando eu fui posta à frente das crianças com síndrome congênita do Zika vírus, que foi a minha primeira apresentação, né? E depois eu fui para as doenças neuromusculares. Ali eu entendi que eu precisava fazer esse vínculo da minha paixão da área de saúde com minha paixão pela advocacia. E aí eu consegui juntar as duas e hoje é o que eu me dedico. E a doença neuromuscular eu tenho foi meu grande desafio, que eu peguei o início do remédio, mas a gente chega lá numa conversa mais para frente. Sim. E aí foi muito desafiador enquanto advogada e pessoa mesmo. Uma experiência muito, muito, muito gratificante e importante na minha vida. Mas vamos lá. Estou à disposição. Sejam bem-vindas, as pessoas que estão entrando. É uma satisfação receber vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, eu desde logo me coloco à disposição, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade. Maravilha, maravilha. Eu tenho, na verdade, eu tenho todas as dúvidas, né? Eu posso te falar assim. Mas me fala, a primeira coisa que a gente pensa na AME, a gente já pensa na coisa da medicação. Como é que está isso hoje? Como é que, enfim, como é que está sendo tramitado? Como é que está esse caminho para essa família com relação à medicação? Na verdade, medicações, não é isso? Como é que está isso? Tá. Deixa eu só te perguntar primeiro, Fabiola, a gente tem mais ou menos quanto tempo de conversa aqui pelo Facebook? 50 minutos, mais ou menos. 50 minutos? Isso. Tá. Então, me permite fazer uma reflexão rápida sobre números, porque eu acho assim que é muito interessante, certo? Porque assim, a gente fala de AME, a gente já vai para o ponto final, quando a gente tem um universo a desbravar, né? Todo mundo precisa entender que a gente tem doenças raras e ultras raras. É considerado doença rara quando tem 65 pessoas no universo de 100 mil pessoas. E a ultra rara é uma pessoa para o universo de 50 mil pessoas. Né? Então, a gente tem vários números dentro dessa realidade. São coisas muito novas, então estão aparecendo agora, tá? Em efervescência, certo? E a gente tem 8 mil doenças raras catalogadas. A AME, a atrofia muscular espinhal, é uma de tantas outras que existe aí que precisa de assistência. Assistência, o olhar político mesmo, o olhar médico, toda esse cuidado. Aí, para você ter uma ideia, eu trouxe bem rapidamente, vê só. Uma em cada duas doenças raras, ela não tem fundação nem associação. Elas estão esquecidas. Elas não são, elas são invisíveis. 2 em cada 3 pacientes diagnosticados tem uma doença que tem uma doença rara é criança. Então, a gente tem um universo imenso de crianças com doença rara. Cada 10 crianças diagnosticadas com doenças raras, elas só vivem até o 5º ano. Então, a gente precisa pensar em política pública para ontem, porque a gente é muito difícil fazer o diagnóstico. A gente passa 4,8 anos para fechar um diagnóstico. Então, a gente perdeu todo esse tempo e a criança termina vindo a falecer, pelos números, né, pelos estudos. Entendi. Nós temos no Brasil 13 milhões de pessoas com doenças raras. Então, a política para doenças raras, ela precisa acontecer o mais rápido. Não é que ela não existe, mas ela precisa ganhar força. Isso vai piorar ou vai melhorar, né, dependendo da concepção que você está vendo, durante o tempo.
Então, 8 em 10 doenças raras são de origens genéticas e 95% das doenças raras não tem tratamento aprovado nos Estados Unidos, que é o grande centro. 95% das doenças raras não tem Cortou nenhum agora. tratamento. Eu não entendi. Pelo menos Não? para mim aqui cortou 90, essa tua última é, fala. Fala, por favor. 95% das doenças. Sim, Tá ouvindo agora? Tá agora ouvindo? tô. Sim, sim, Me escuta? 95% das doenças raras, elas não têm tratamento. sim. Você vê como é nos Estados Unidos, que é onde tem o centro de referência, né? A gente sabe que até 2030 a gente vai ter 40 a 60 novos tratamentos avançados no mundo. Então, para que eu estou dizendo isso? Essas terapias, elas vêm com alto custo. E Sim. aí a gente vai ter que pensar em sustentabilidade. Se a gente for trazer aqui para o Brasil, a gente vai ter que pensar em políticas públicas para pensar a sustentabilidade do SUS. Porque essas terapias, elas não têm como elas vêm com alto custo. Então, são várias nuances que essa matéria traz que a gente precisa pensar. Então, agora vamos trazer para a AME. Né? A AME ficou conhecida através do Spinraza, que é um remédio de alto custo, e ele chegou aqui no Brasil com 3 milhões de reais para o primeiro ano, para 6 doses. 6 doses no primeiro ano. E é um tratamento para a vida inteira. Né? Ele não tem. Vai só quando o médico achar que não está fazendo efeito. Então, o impacto já foi imenso. Então, a AME terminou aparecendo. Então, o que é a AME? A amiatrofia muscular espinhal, ela tem 4 tipos, do 0 ao 4, tipo 1, 2, 0, 1, 2 e 3. A AME tipo 1, ela é a mais comum e é a mais agressiva depois da 0. Mas a 0, quase sempre, a gente perde esse bebê. Então, a AME tipo 1, ela que é a mais procurada, certo? Então, a AME é uma falta de proteína, um problema neuromuscular, falta uma proteína que alimenta um DNA e a pessoa termina tendo fraqueza muscular e essa fraqueza muscular ela termina atrapalhando a respiração, ela termina atrapalhando toda a parte muscular mesmo. A criança perde todas as funções musculares, mas ela fica com o cognitivo normal. Ela está entendendo tudo que está acontecendo em volta dela, mas ela não consegue, às vezes, nem interagir, só com o olho e perde todas as feições, inclusive. Então, o Spinraza veio justamente para dar um. Ele não é a cura, mas ele traz uma qualidade de vida muito grande. Ele proporciona ganhos assim que eu, como advogada, que acompanho, eu fico assim, admirada quando eu recebo o vídeo, o retorno dos tratamentos que a gente conseguiu. Fico admirada como é que essas crianças que tinham uma perspectiva de vida de 2 anos, quando era muito grave, hoje estão indo na escola. Então, que Ai, bacana, que né? coisa Você boa. permitir ir à escola. Então, hoje o Spinraza, no Brasil, ele foi incorporado depois de uma luta muito grande das associações, né? Elas se mobilizaram de uma forma muito, assim, bonita mesmo, e que Em isso é a todo o país, vantagem né? também, aí em todo o país. E aí eu vou fazer um link com a LBI, porque o que a LBI trouxe? Empoderamento. As associações que antes se viam só na parte assistencialista, hoje elas entendem que ela também tem voz na política, na política pública mesmo. Então, na hora que as associações começaram a fazer movimento, começaram a fazer, é, ir para Brasília, fazer audiência pública, quando chegou no Conitec, que bateu o recorde de consultas públicas no Conitec. Então, o governo entendeu que aquilo ali era prioritário. Então, a associação teve um grande papel nessa aprovação. E aí, o Spinraza foi aprovado. Se você quiser ir perguntando, Fabiola, fica à Sim, vontade, sim, porque sim, eu vou sim. falando, 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 Não, falando. vai falando, vai falando. Agora, eu não sei Pronto, se então todos estão. Eu não sei se está acontecendo com todos. Comigo ele tá tendo um delay na tua fala. tá, Eu não sei se em todos está. deixa eu te... Pessoal, dá esse feedback a mim. Vocês estão escutando? A fala dela tá normal, tá certinha ou é só a minha internet, então?
Dá um feedback aí pra gente, se todos estão escutando bem. Vê se melhorou agora sem o microfone. Melhorou? Não? Melhorou, melhorou. Pronto. Então eu vou tirar o microfone, que às vezes dá essa Melhorou sim, interferência. Pronto. sim. Então, que bom. Que Coisa bom. boa. Então, aí na história do Inspirasa, saiu uma portaria em abril do ano passado, mandando incorporar o Inspirasa ao SUS, Sim, para o tipo AME tipo 1, sem ventilação mecânica invasiva permanente, que é a traqueostomia. Então, foi sim. bem restrito. No meio do ano saiu outra portaria incorporando para o AME 2 e AME 3. E aí, só em outubro, que aí foi anunciado pelo governo que o Inspirasa estaria na cesta básica do SUS e seria fornecido para todo mundo que tivesse AME tipo 1, sem ventilação mecânica invasiva 24 horas. Então, foi altamente restritivo. Várias outras crianças que já estavam em tratamento mediante liminares, elas ficaram fora desse projeto. Mas aí que o governo fez uma coisa extremamente interessante que ainda não entrou em prática mesmo, mas é muito interessante. Quem tem AME 2 e 3, que são formas intermediárias, não são tão graves, mas são graves, eles entraram num projeto chamado de risco, que em grosso modo, para que todo mundo possa entender, o governo dá o tratamento. Se por acaso a criança não tiver evolução, o laboratório ressarce o SUS. Hum. Vocês estão me ouvindo? Melhorou o Tô áudio? lhe ouvindo, sim, sim, Pronto. sim, sim. Então, o laboratório que diz, não, o remédio é bom para AME 2 e 3, embora as pesquisas ainda não estejam tão avançadas, aí o governo diz, então, você está dizendo que é bom? Ótimo, eu vou incorporar, eu vou dar. Agora, se a gente não tiver o resultado que é esperado, você vai me ressarcir, porque você está dizendo que é bom. Então, poxa, isso é uma política Ô, gente, sensacional, muito boa, porque você divide a responsabilidade com a farmacêutica, né? Porque sim, são porque remédios caríssimos. E aí é o primeiro remédio no Brasil que ele entra com esse compartilhamento de risco. Acontece que, até agora, isso foi outubro de 2019, até agora não foi efetivado esse compartilhamento do risco. Então, como assim? não foi ainda, não saiu nenhum projeto, ele ainda está em estudo. Também a gente tem que considerar a pandemia, que muita coisa parou, né? Então talvez tenha atrapalhado. Então, o que acontece? As crianças continuam tendo que demandar na justiça pelo remédio, porque não tem outro acesso. Então, continua indo. Esse compartilhamento de risco é interessantíssimo, já é feito em alguns lugares do mundo, a Itália tem, Canadá tem, Inglaterra, Espanha e outro país aí já fazem, Sensacional. Mas não no é? Brasil só tem essa medicação? Ou Por existe outro? enquanto, esse projeto piloto só foi para a AME, para o Inspirasa, Pedaço. sabe? Mas, com certeza, depois que tiver tudo fechado, isso vai ser expandido para outra Para outras medicação, ó, porque medicações. Fabiola, Com o certeza. que vai chegar de medicação de alto custo, porque a gente está na época de terapia gênica, a gente Sim, está na sim. época assim, de descobertas sensacionais e não tem volta mais para isso. Então, o governo precisa se preparar para essa nova realidade, que se não for satisfeita, dada pelo governo, ela vai cair no colo da justiça, Isso né? mesmo. Então, ele vai ter que assegurar mediante justiça, sabe? Então, o cenário para o Inspirasa na AME é esse, hoje, Hoje. sabe? Aí também a gente vai pensar, não, mas aquela criança que tem traqueostomia, essa que tem a respiração mecânica, essa criança ela também não recebe pelo SUS. Ela tem que judicializar porque ela ficou de fora do programa do SUS. Embora a gente saiba que as que estão tomando, eu mesmo tenho um caso de uma menina que toma,
E as evoluções são sensacionais. Essa menina conseguiu sair do hospital através de home care, essa menina tem interação com a família. Porque o que que a gente quer? A gente tem que pensar que o direito à saúde não é a ausência da doença, é o bem-estar. É o bem-estar, É sim, o bem-estar. E o sim. bem-estar é também você possibilitar que aquela criança que tem alguma limitação, ela consiga ter convivência familiar, né, de carinho, talvez uma escolar, ir para a escola, por que não? Sabe? Então, assim, é muito mais abrangente. Então, com essa questão das doenças neuromusculares, especialmente a AME, a gente vai vir daqui para frente vários outros direitos que a gente vai ter que discutir. Direito à escola, direito ao lazer, sabe? Essas crianças precisam, de repente, ir a um shopping, ir a um parque, uma praia, uma viagem, né? Porque essas crianças estão começando a ficar estabilizadas dentro daquela doença que tinha um cenário tão assim negativo. Era só terapias paliativas, que são muito importantes, porque o remédio sozinho não faz milagre. O remédio é uma parte da terapêutica, as terapias são importantíssimas, mas antigamente só tinha terapia, então era um paliativo. Não, Hoje não. É. já é um grande ganho. Essa medicação qual o valor, qual a média de valor dessa medicação? O valor dessa medicação hoje, ela gira mais ou menos em torno de 200 e pouco mil, porque assim, é, é, o primeiro ano é o ano mais pesado, fica em torno de 2 milhões e alguma coisa. Às vezes a gente consegue chegar a 1 milhão e pouco, dependendo do. Porque tem estado que tirou o ICMS, sabe? Tem Meu algumas isenções de Deus. imposto. É. Então, assim, qual é o primeiro ano são 6 doses. As primeiras doses, que a gente chama de ataque, são 4 doses, que são dadas de 15 em 15 dias. E depois fica de 4 em 4 meses. E aí ela vai usar até quando a médica, né, a assistente médica falar, não, Sim, está dando sim. certo ou não está dando certo. Mas a maioria dá certo, muito certo. Que Muito certo. coisa Tem meninos boa. Agora eu estou tem, impressionada com o valor dessa medicação. não é, e ela não é a mais cara. Ela foi a mais cara, né? Ela foi mais cara. O Brasil conseguiu fazer importações, negociou, né? Só Sim. ele pode fazer isso. A família não vai nunca conseguir. Então, o governo colocou na mesa, foi negociar. Alguns estados fizeram convênios para tirar o ICMS. E aí, também quando ele é incorporado ao SUS, existe um tabelamento de preço. Então, aí a medicação já fica não é nunca acessível, mas assim, Sim, sim, mas mas pelo menos negociável a nível de governo. Aí depois, a gente sabe que para essa doença AME, nós temos hoje 22, até onde eu sei, eu não sou médica, mas até onde eu estudei, são 22 estudos dessa doença. A gente acha que no futuro, talvez a médio prazo, a gente já tenha realmente a cura. sim, Aí a sim. gente tem o Spinraza, a gente tem o Zolgensma. O Zolgensma é a segunda dose, a segunda remédio que foi aprovado pela agência dos Estados Unidos. Então, essa que primeiro saiu de lá dos Estados Unidos, depois vai tendo aprovações em outras partes do mundo. O Zolgensma, ele chegou para o Brasil 2 milhões de dólares, uma coisa assim. Eu sei que ele saiu, eu sei que eu entrei com uma ação para essa demanda, que ela saiu com 9 milhões de reais. Uma única dose. Uma única Meu dose. Deus. É, Isso é, agora, isso é um grande é uma problema para a coisa, família, né? não é? Eu já imagino a situação dessas famílias, né, em saber um valor desse. Meu Deus. Aí muitas famílias entraram em campanhas, algumas conseguiram o remédio através de campanhas, e algumas estão demandando. Nós temos já algumas decisões favoráveis na justiça, inclusive um parecer interessante do STJ, do STF, tá? Aqui em Pernambuco, eu só tenho conhecimento de uma ação, que é essa que eu coloquei, que eu dei entrada, que eu estou
louca para que saia uma decisão para eu saber qual é o posicionamento de Pernambuco quanto a essa medicação. Porque assim, ela é muito cara, beleza, ela é muito cara, 9 milhões, mas ela é única. Então, se você dá essa medicação para um bebezinho, de repente você vai evitar outros custos que o SUS tem. Porque essa criança ela vai precisar de um home care, ela vai precisar de inúmeras terapias, ela vai precisar de se alimentar pelo um bottom, às vezes ela vai precisar do traqueostomo e também do equipamento de ventilação mecânica. Se você Tudo é dá um esses custo, 9 né? milhões, É. hã? E isso tudo é um custo, né? Tudo isso é um custo. Que E pode aí, de ser repente, evitado, tem, e isso, de repente, né? Pode ser você evitado termina com a medicação. compensando. Entendi. É, você termina compensando. É, o presidente agora zerou o imposto de importação para o Zolgensma, o que já diminui um pouco, sabe? Agora o problema é, a gente está com o dólar lá em cima, né? O que É, deixa a medicação mais cara. E o procedimento, porque assim, no Brasil, o esquema é, chegou a medicação, o laboratório tem que submeter o dossiê à Anvisa, né? sim, Porque a Anvisa sim, é que vai isso, registrar a medicação, sim, se sim. ela vai entrar ou não. Então, a Anvisa, dando o aval dela, que às vezes demora um pouco, aí ela vai passar pelo Conitec, outras câmaras, para poder sair, decidir o valor e ela entra no SUS. Então, o Zolgensma já está nessa fase de aprovação do dossiê. Então, a gente vai ter, nos próximos anos, nos próximos meses, algumas respostas para esses valores, como é que vai ficar, como é que o Estado vai negociar. E ontem a gente teve a aprovação da terceira dose nos Estados Unidos, do terceiro remédio, que é o Risdiplam, uma coisa assim, Risdiplam. Esse é oral, porque os outros é tudo através de aplicação pela coluna, Ah, é. Quer dizer intertecal. que existe um procedimento, não é? Sim, É. sim, essa criança vai para o hospital, essa criança fica um dia assim no hospital para fazer a aplicação, ela tem todo um protocolo também Aqui, de aqui em aplicação. Recife, aonde é feito isso? IMIP, restauração, tem alguma referência? Tem. Quando o programa para dispensar o remédio foi feito, foram colocados centros de referência, justamente para que o governo ele controle se essa doença está sendo, se o remédio está sendo dando resultado ou não. Sim, sim. Então, aqui em Pernambuco, nós temos o RAROS, Centro de Referência RAROS, Sim. que é vinculado à Maria A Lucinda. Maria Então, Cinda. então, as pessoas que fazem parte do programa geralmente fazem a aplicação lá no RAROS. Mas nós temos crianças que fazem na rede particular, porque a saúde suplementar também tem que dar. É Sim. uma outra questão. A gente está falando de SUS, mas o plano de saúde também entra nessa conta. Então, Já seria essa a minha pergunta. Como é que é essa é, situação? Ó, a gente já tem pergunta do pessoal aqui. Qual aproximadamente quantas crianças tem a AME em Pernambuco? Tá? Um beijo para Breno, que está aqui, ó, falando do orgulho em você. A Marisa que está perguntando. É, ó, a oi, Marisa, querida, obrigada. coisa boa. Também, É, irmão. ai, que coisa boa. Muito bem-vindo, Bruno. Estou feliz de você. Breno, né? Breno. Feliz de você estar aqui. Mas, enfim, vamos aqui por parte, para a gente não se atrapalhar. Existe uma média aproximadamente de quantas crianças tem a AME em Pernambuco? Veja só, tem sim. A gente tem aqui em Pernambuco uma associação que trabalha com essas doenças neuromusculares. Doença, a AME é uma das É uma doenças das. neuromusculares. Então, é a DONEM, certo? Que você até vai conversar com a queridíssima Sueli. Aplaudir o trabalho lindo, lindo Lindo. dela. A gente precisa realmente, com muito louvor, né, Adonai. Um grande beijo, Suelen. Espero que você esteja aqui. Se não, você com certeza vai assistir depois esse vídeo. E parabenizar você e agradecer
né? Em nome de toda a sociedade, né? Porque a gente saber que tem alguém, e olha, ela é uma mãe, tá, gente? Ela é uma mãe que tem 2 filhos e os 2 filhos dela têm a AMI tipo 1, né? Então, Exatamente. então é uma mulher de realmente de aplausos, né? Então deixa eu registrar. Suelen é uma referência. A Donem é uma referência, um trabalho lindíssimo de acolhimento, olha, Fabiola, eu nunca vi tanta disponibilidade daquele grupo. Sabe? Assistente social, nós temos a Viviane, que é maravilhosa, faz o acolhimento das mães de uma forma assim muito carinhosa. Temos uma equipe de voluntário, que é lindo de ver, são fisioterapeutas que estão sempre dispostas a ajudar. Temos uma equipe de fisioterapeutas e médicos de referência aqui em Pernambuco, doutora Vanessa, doutora Ana Paula, doutor Rodrigo, não vou nem nomear todo mundo para não faltar ninguém. As fisioterapeutas, Renale, Alê, Cida, assim, as Coisa, fonos, tem que falar coisa todo mundo boa, porque eles são coisa maravilhosas. Então, boa. a Donem é referência aqui, faz um trabalho belíssimo, sabe, de orientação, de acompanhamento. Então, assim, quando a Suelen for conversar, ela vai saber dizer melhor o número de pessoas com AMI em Pernambuco, porque eu não tenho esse dado. Eu tenho o dado que a Donem atende mais ou menos uns 420 famílias, mas dentro disso tem Gente, Duchenne, tem outras doenças também, sim, sabe? Então, precisar, eu acho que deve estar em 150, talvez. Não é um número que eu estou dando exato, não, tá, pessoal? Mas sim, mais ou estou menos para você ter entendendo. uma ideia, tá? De todos os tipos. Do tipo 1 ao tipo 4, que é o mais raro, sendo o tipo 0 ao 4, né? Mas 0 é mais difícil, que geralmente vem a falecer muito cedo. Mas é mais ou menos isso. Entendi. A outra pergunta de Marisa, a faixa etária atingida. A faixa etária, a gente tem. Não tem faixa etária. O que eles colocam como medida para ver a gravidade são marcos motores. AMI 1 não consegue sentar, não consegue andar, sabe? Tem mais dependência. AMI 2 já consegue andar, mas pode perder a marcha. AMI 3 também consegue andar, mas pode perder a marcha, mas pode ter problema respiratório. Então, assim, você pode nascer e ser um AMI 3, não ser um AMI 1, sabe? Então, Sim. assim, depende do seu exame genético, que na realidade vai ver lá as suas cópias. Aí, pessoal, eu vou dizer muito brevemente, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas faz o exame de DNA e lá tem os números de cópia do DNA. Então, esses números de cópia é que vai definir se ela é AMI 1, 2, 3 ou 4, Mas a tá? AMI, ela já é detectada no teste do pezinho? Não. A AMI, infelizmente, ainda não é detectada no teste do pezinho, que é, inclusive, uma luta nossa. Por quê? Nós temos o diagnóstico, nós temos o tratamento, caríssimo, mas a gente não tem o diagnóstico. O nosso teste do pezinho hoje, ele abrange 6 doenças. Alguns estados conseguiram abranger outras. Minas Gerais, salvo engano, parece que tem 3 estados aqui no sul, acho que é o Paraná, eles conseguem fazer o teste do pezinho ampliado. A gente tem 3 testes. Teste de pezinho normal, que é oferecido no SUS, que pega 6 crianças, 6 doenças. Seis Tem doenças. o ampliado e tem o expandido, certo? Então, esse ampliado e expandido a gente consegue na rede pública ou na rede privada. A gente tem um projeto de lei o PL 7394, salvo engano, de 2019 agora, que está tentando colocar no teste do pezinho o teste de AMI, porque não tem sentido a gente ter o tratamento tão caro e não Exatamente. ter o diagnóstico. Como é que é feito esse diagnóstico, Viviane? O diagnóstico é feito através do exame de DNA. É um dos elementos que usa, certo? Mas não consegue se perceber, consegue se ter algum start já no recém-nascido? Não.
Veja, deixa eu falar da minha experiência agora, de ouvir de pais Sim, e ouvir de sim. médicos, né? Porque aí é uma coisa muito específica de médico, da área de medicina. Antes desse boom do remédio de Spinraza, a AME era completamente desconhecida. Conhecida, sim. Então, assim, os próprios médicos não conheciam a doença. Quando chegavam, já estava em um estado tão avançado que não era possível fazer muita coisa, certo? Mas existem alguns sinais, sim, a criança que é mais hipotônica, a criança que não consegue segurar a cabeça, a mãozinha às vezes fica assim, mais para trás. Isso são alguns sinais que eu escuto ouvir falar Sim, dos sim. médicos, tá? Que isso pode indicar que existe uma doença neuromuscular. A respiração mais difícil, porque como a musculatura toda vai atrofiando, fica mais difícil você respirar. O engasgo também, a criança está mamando, ela engasga, ela aspira, né? Sim. Broncoaspira, porque ela Broncoaspira. não tem, Isso. não tem essa força. Então, esses são alguns sinais. Agora, quem fecha o diagnóstico é uma médica neuropediátrica, Sim. no exame genético também, sabe? Quando consegue fechar esse diagnóstico. Geneticista, o problema aqui no Brasil é um problema sério, a gente não tem muitos geneticistas, Sim. né? Então, assim, eu acho que centro de referência para doenças raras no Nordeste, eu acho que aqui a gente tem dois, o IMIP, que eu acho que não trata a AME, trata o citreinha, trata outras doenças raras, e o RAROS, Eu já. né? Que aí pega muita coisa. Mas, assim, a gente ainda tem carência de profissionais que se dediquem a essas áreas, carência de locais que cuidem também dessas áreas também, sabe? Aí eu acho que esse teste do pezinho, se a gente conseguir incluir, vai ser um grande Vai ganho. ser um Porque grande se a gente. ganho, sim, porque a É, criança vai beber, recém-nascido, já vai começar um tratamento. Com certeza as perdas serão bem menores. Coisa boa, exatamente. que coisa Olha, porque se a boa. gente imaginar que 4,8 para a gente conseguir fazer um diagnóstico, que assim, o problema dessa família ela começa desde do diagnóstico, na busca pelo diagnóstico Sim, correto, sim. depois a busca pelo tratamento, né? Então, perde muito tempo nessa busca. Então, a gente conseguir, aí eu já peço, viu, pessoal, se vocês puderem, a gente está com a votação aberta lá na Câmara dos Deputados. Eu só não vou saber dizer qual é o número da lei, mas eu acho que é 7494, depois eu posso botar para vocês. É o teste do Passa assim para pezinho. mim. Passa para Passo. mim. Ah, deixa eu É, só te interromper um pouquinho. não, Ah, vamos lá. ah, porque só para pegar a deixa, para a gente não esquecer. Nós temos uma coluna nas nossas mídias que chama Momento Jurídico, tá? E com muita honra, eu digo a vocês que a doutora Viviane Guimarães ela vai estar assumindo, já assumiu essa coluna. Então, esse vai ser um momento muito importante, porque a gente vai ter um espaço de voz e um espaço de resposta jurídica, né? Então, já de agora, já digo a vocês que vocês já podem estar acessando o nosso site, tá? fabiolamaciel.com.br. Lá tem um espaçozinho que é totalmente dedicado a perguntas, a sugestões. Então, vocês já podem começar a mandarem perguntas lá, porque a gente já vai estar fazendo esse link com a Viviane, tá? Enfim, para a gente começar a entender, a gente precisa tirar, a gente precisa, na verdade, desmistificar essa coisa de que lei de direito só é para advogado e para juiz. Não é assim, né? São informações que podem salvar vidas, né? Então, eu peço desculpa em ter interrompido, mas eu quero muito poder passar essa informação, que a gente vai ter sim, a gente já tem esse canal aberto lá no site, e a doutora Viviane ela vai estar sempre trazendo informações jurídicas, não só em relação à AME, mas com relação ao segmento da pessoa com deficiência em geral. O que de antemão eu já quero lhe dizer, que honra, viu? Que honra, uma grande honra. Ai, é uma honra minha também.
Eu que agradeço o espaço que você está cedendo também. E quero também reforçar, o espaço vai estar aberto, eu gosto dessa troca, então as dúvidas que surgirem, pode colocar lá, que eu puder ajudar, eu estou à disposição. De fato, é um ramo muito novo, e de fato, pessoal, o direito, ele não é longe das pessoas. O direito tem que ser Sim, incorporado, você só consegue exercer cidadania quando você consegue saber qual é o seu direito, sabe? E está na hora da gente ter autonomia, está na hora da gente ter empoderamento. A gente tem instrumento hoje para isso. Não precisa, para você exercer um direito, você não precisa ser um expert em leis. Não, não. A lei às vezes está complicada lá para um leigo entender, mas tem a gente que pode estar sim. junto e dizer, ó, vamos mostrar para você de uma forma simplificada o que é que você pode fazer, o que é que você não pode fazer, qual é o caminho mais fácil para a gente conseguir efetivar esse direito. Esse Porque direito. é o caminho, né, Fabiola? Porque a E gente. aqui para mim cortou. Cortou para vocês também? Não te ouço. É, para mim cortou, voltou agora. Travou um pouquinho. Travou, não foi? Olha, o Flávio Nascimento, ele traz uma pergunta interessante. Não há possibilidade de quebra de patente desse medicamento? Sim, isso é uma coisa que a gente estuda. A quebra de patente é uma coisa mais complicada, porque o que é que a gente tem que pensar? Vê só, o laboratório, essas doenças são raras, como eu disse, 65 para para 10 mil habitantes, nem me lembro mais o número, para 100 mil habitantes, para 100 mil habitantes. O investimento do laboratório é muito grande, então ele tem que ter o retorno disso, senão ele não tem interesse de achar terapias para essas doenças. Mas existem sim. Eu escuto falar, porque não é minha área, sim, de quebra de patente ou de diminuir o tempo de patente, porque também tem um tempo, tá, pessoal? Tem um tempo específico que aquele remédio pode ficar para o laboratório, depois ele pode quebrar a patente. Isso aconteceu com a medicação para o HIV, né? A Sim, pressão foi sim, tão sim. grande que quebraram a patente. Então, isso também, Também pode a gente acontecer. chama as comunidades, as associações, isso também é papel das associações, né? Sim, De sim. pressionar de tal modo de que o governo também se movimente para Sim, fazer, porque tudo vai partir do governo colocar em mesa, chamar os laboratórios e aí eles conseguirem negociar. Porque, de fato, a judicialização é o caminho mais difícil e mais caro. Você quebra uma licitação, você compra mais caro, você compra na urgência, você tem bloqueio de contas do Estado, você tem multa aplicada, então não é interessante para ninguém. para Mas se o ninguém. governo, mas se o governo não faz o papel dele, é o único caminho que sobra, né? Mas eu acredito que logo, logo a gente vai ter uma melhora nesses valores. Vai ter uma melhora porque a Sim, concorrência vai ser maior também, né? sim, sim. E A, essa a, quebra de patente, eu acredito que ela virá também. é. A Marisa ela faz uma pergunta se existe qual a predominância de gênero mais atingida na É. AME. Você tem Não, esse número? não, não tem. Na doença neuromuscular do Shane, que é outra muito interessante, a gente tem a predominância quase que absoluta em meninas. As Meninas? meninas, meninos, as Meninas. meninas, elas têm o gene da doença, elas têm a doença, mas elas não desenvolvem os sintomas. Os meninos sim desenvolvem. Até agora, dessa forma. Para a AME, não. Pode ser menina, pode ser menino. Nós temos, não tem gênero é, que seja mais, que aconteça mais do que o outro, não. Sim, sim. E me fala, essas crianças,
os seus pais, eles conseguem o benefício? Ou é aquela mesma luta como é com todas as deficiências? Você fala do benefício de prestação continuada? Sim, sim, do BPC. É, O não, veja, BPC, deixa eu só dizer para quem não sabe, o benefício de prestação continuada é um salário mínimo, tá? Que algumas pessoas com deficiência têm direito, porque isso aí vai depender da renda per capita, mas eu digo a vocês que, meu Deus, nesses últimos tempos virou uma lenda no nosso país, né? Lá na ONG a gente está tendo muitos problemas de mães com seus benefícios cortados, muitas mães tendo que judicializar para conseguir esse benefício, né? E assim, é uma situação fragilizada demais, porque são altos custos, tá? E o valor desse benefício é de um salário mínimo, são pagos mensalmente, a criança não é aposentada e nem recebe 13º, tá? Mas é bem difícil para conseguir agora esse benefício, né? Como é que está no caso da Ana? O caso da AME também é da mesma forma, tá? Forma. Não tem nenhuma diferença, não. Vai ter que dar entrada, passar pela perícia médica e social, também mostrar o critério de renda para a administração, um quarto salário mínimo. Quando a gente leva para a justiça, a gente consegue expandir um pouco para meio salário mínimo, mas ainda assim a gente continua com a mesma dificuldade, A mesma sabe? dificuldade. Também às vezes a doença é muito grave, então as mães não podem trabalhar, então assim, termina que eles conseguem administrativamente. Eu acho que é mais fácil, por exemplo, de quem tem autismo, sabe, as crianças que precisam de autismo, é, mas ainda assim as regras são as mesmas, não modifica. Não modifica. E Ou aí é seja, aquela coisa, grande dificuldade. dificuldade. Porque, Quais são as dificuldades? na verdade, quando chega uma criança com deficiência na nossa vida, existe sim uma, enfim, uma diferença social. Existe sim. Eu posso dar o meu próprio exemplo, né? Porque trabalhávamos eu e meu marido, então tínhamos 2 recursos dentro de casa, né? E quando Arthur chegou, eu precisei deixar de trabalhar. Então, é inevitável que em qualquer classe, em qualquer esfera, a gente sabe que vai ter, sim, uma grande redução nessa família. E quando a gente fala de uma família que já tem uma situação de vulnerabilidade social grande, é muito difícil, né? E dentro dessa conjuntura, o papel das ONGs é um papel importante, apesar de Fabiola, eu não gosto não é muito a minha praia a coisa de trabalhar o assistencialismo, mas infelizmente, na maioria das crianças com deficiências, a maioria delas, muitas delas, têm realmente uma situação bem difícil, porque existe um patamar aí de patologias que tem a ver, sim, com déficit nutricional, com a coisa de drogas, de consumo de álcool, enfim, todas essas mazelas da sociedade, né? Então, existe também isso. Uma coisa a gente já sabe, já conversamos, já falamos aqui sobre a Suelen, que é uma grande referência no nosso estado. Ela é mãe de 2 crianças com AME, tá? E ela é a fundadora e a presidente da DONE, que é uma ONG que tem uma grande relevância no nosso estado, né, no acolhimento dessas crianças. Mas aí, a exemplo dela, eu te pergunto, Cláudio está perguntando com relação à prevenção dessa doença. E eu venho te perguntando essa incidência, né? Isso sempre acontece. E deixa eu só parar um pouquinho para dar um beijo para a Rivânia. Um beijo que está aqui mandando um beijo para nós. Uma grande querida, também uma guerrida valente, na luta Beijo, também, não é isso? Uma mãe aí bem especial. Um beijo para você, querida. Te admiro muito. Mas me fala, um beijo também. não é? Me A fala com primeira relação a pergunta que isso. você falou se tem prevenção, né? Não tem prevenção. O que é que a gente sabe da AME? Como é uma doença genética,
dificilmente na primeira gravidez você vai saber É. se você tem ou não. Agora, se você tem um filho com AME, a probabilidade de você ter outro filho com AME é muito grande. Então, o que a gente tem que pensar? Aconselhamento genético, que já vem sendo feito e é um direito assegurado, inclusive, porque a gente tem uma portaria 199, que é uma portaria específica de atenção às doenças raras, e é uma atenção integral. É de 2014 essa portaria. E um dos pilares dela é esse aconselhamento genético. Então, se você tem uma mãe que já tem um filho com uma doença genética, isso não é só para um, não. Isso é para todas as doenças genéticas, né? Sim, Então, sim. aí você tem mais probabilidade de ter um filho, outro filho com a mesma doença. Então, o que é interessante é passar isso para famílias carentes do interior, que está lá esquecida, no sertão, no agreste, elas não têm esse conhecimento. Então, a política tem que chegar lá. Tem que chegar lá para dizer a essa mãe, olha, você tem possibilidade. O que acontece? Às vezes a gente encontra três famílias, três pessoas com a mesma doença na família. Ela não sabe que aquele filho tem AME, ela não sabe que aquilo é genético. Aí ela tem um segundo filho com AME. Aí ela tem um terceiro filho com AME. Porque ela não teve o planejamento familiar, o E nem a acompanhamento genético. orientação, né? E nem a E não teve orientação. orientação. Não. Porque lá na atenção básica, onde começa todo o atendimento do SUS, às vezes até o próprio profissional não sabe. Sim, Não sim. sabe E eu sou uma testemunha disso, tá? A mielomeningocele, ela não é uma doença rara, ela é uma malformação neurológica que tem uma incidência muito alta no nosso país, tá? E ela tem, sim, uma linha de prevenção, porque 70% nasce com essa malformação devido à falta do ácido fólico. E você veja, Arthur é meu terceiro filho. É meu terceiro filho, ele que nasceu com mielomeningocele. Mas nas minhas duas gestações, nunca me foi passado com relação ao uso do ácido fólico, que precisa ser antes da gestação. Aí você veja, como é que a gente entende isso para uma mãe que tem um plano de saúde, que a gente entende que se tem uma orientação melhor, né? Melhor, e não existe essa orientação. Eu nunca fui orientada, né? Eu, como a maioria das mães, é aquela história que quando você descobre que está grávida, você vai para a primeira consulta e o médico diz: vamos começar com alguns suplementos vitamínicos, coisa e tal. Mas, para mim, nunca foi passado a questão da importância da ingesta do ácido fólico antes da gestação. E uma outra coisa também que não me foi passada é que se eu pudesse, que eu poderia, o número é muito alto, também 70% das mães que têm um filho com mielo pode ter um segundo filho com mielo. E isso também não foi me passado, não é? Tudo bem, ele foi meu último filho e eu fiz a ligação e eu já entrei em sala de parto já convicta disso. Mas, de toda forma, deveria ter sido uma coisa passada dentro de um hospital privado, um hospital grande, e eu não tive essa orientação. Né? Então, você veja, existem falhas, né? Existem demandas que salvam vidas e que isso não é divulgado. Né? A mielomeningocele ninguém conhece. Quando eu falo de... Eita, isso é uma doença raríssima, né? A gente tem uma incidência de 1.000 nascidos por ano no Brasil. Olha só, como é que isso não é falado? Né? Então, existem muitas barreiras que a gente precisa transpor, mas eu gosto sempre de falar nos meus discursos da importância da sociedade com relação a isso. Né? Porque, infelizmente, as bandeiras são levantadas quando chega no teu sangue. Né? quando você Infelizmente. sente a dor, né? Infelizmente, né? Então, nem nós, mães mesmo, né? Nós não temos essa empatia com relação a tantas e tantas doenças sérias, graves, e que precisam ser difundidas. Porque, olha, se eu estou num momento desse, que eu recebo uma informação que 70% da pessoa que nasce com uma malformação séria, mielomeningocele, a criança nasce com sua medula exposta, ela tem hidrocefalia, ela tem déficits motores, ela tem deformidades motoras,
A grande maioria é usuária de cadeira de rodas. Elas, por causa da hidrocefalia, a maioria delas tem epilepsia, elas têm incontinência fecal e urinária. Então, olha só que leque de sequelas que traz essa malformação e que existe sim uma prevenção. Então, eu preciso também entender o meu papel diante da sociedade e como ser humano. Se eu não tenho esse olhar social, mas que eu tenha pelo menos dentro da minha família. A malformação da mielomeningocele, ela acontece em até 24 dias de gestação. A mulher não sabe nem que está grávida, Viviane. Então, precisa ser feito isso antes, né? Essa prevenção precisa ser feita antes. Os médicos falam em pelo menos 3 meses antes. Claro que a gente não vai aqui contar a história da Branca de Neve, de dizer que a maioria das mulheres, a maioria das famílias tem um planejamento familiar. A gente sabe que isso não acontece. Mas a gente sabe que também acontece. No meu caso, eu tinha tudo para ter essa orientação. E eu não tive, não é? Então, eu acho que aquela coisa da gente tomar para si essa responsabilidade da gente multiplicar a informação, da gente difundir informação, acabar com essa história de dizer que só o governo que deve falar em prevenção de doenças e que a gente precisa ser sempre omissa, não é? Sempre no papel passivo dessa relação, né? Não dá mais para ser assim. A Donei fez um programa, a família, que eu achei excepcional. O programa foi Interação Pernambuco. A gente rodou cinco UGERs aqui do estado, com 2 dias de atividades. Foi um mutirão que foi feito. Nesse mutirão tinha fisioterapeuta respiratório, motora, neuro, cardiologista, para as doenças neuromusculares, certo? Perfeito. Então, a gente fazia assistente social e jurídico. Porque elas entenderam, e eu acho mega bacana de colocar o jurídico, porque dá empoderamento às famílias, elas sabem por onde procurar a assistência que necessitam. E no segundo momento desses eventos foram palestras para profissionais da saúde e para as famílias também. E vários assuntos foram abordados. Então, a gente abordou muito a Lei Brasileira de Inclusão, porque os profissionais de saúde eles são os primeiros que vão receber essa criança que tem uma patologia, seja ela rara ou não. Então, se ele consegue direcionar essa família, acolher essa família, mostrar o caminho que ela tem que fazer, ainda que minimamente você vai ganhar muito tempo e diminuir muito os riscos. Né? Então, assim, foi um projeto, e é aquela coisa da associação junto à comunidade, não só fazendo a parte assistencial, que é bacana, é necessária, faz parte, mas também como um agente ativo. Exatamente. Ativo de mudança mesmo da situação daquelas famílias que estão longe de informação, sabe? Porque a gente vê a falta de muitos direitos que são básicos, às vezes um não quer, sabe que o Estado vai negar um não quer, mas tem como você conseguir, se você souber o caminho, você consegue. É uma medicação, é material médico, né? O material médico, o top da justiça de demandas é medicação. Primeiro, medicação. Depois, a prótese, a órtese, os insumos. E aí vai. Tudo isso, você com orientação de como você deve fazer, você dá esperança àquela família, você dá um pouco mais de qualidade de vida para essa criança. Você organiza essa criança que às vezes está fora da escola sem precisar estar fora da escola, porque todo mundo tem que saber lidar com a diversidade. Então, se eu tenho uma criança AMI 2, que não é tão grave como o AMI 1, e essa criança pode estar na escola, por que ela não está na escola? Porque ela usa uma cadeira de roda? Porque as famílias acham que aquela criança não pode estar na escola. Então, assim, o debate é lindo. É lindo e é muito, muito abrangente, né? É sim. Ó, a Maiara, cadê? Deixa eu ver aqui. Maiara Albino. Um beijo para você, querida. Que bom que você está aqui. Ela está dizendo que perguntou ao médico dela antes de engravidar se era necessário o uso do ácido fólico. E o médico disse que não. Olha só.
Uma pesquisa simples na internet, você vai ver lá que a mielo meningocoele, ela é, sim, em 70%, ela é prevenida, ela é prevenível através da ingesta do ácido fólico. Né? Eu faço esse trabalho no IAV e eu digo a você que é um dos trabalhos que eu mais gosto. Faço palestra em faculdades, igrejas, enfim, associações, em todos os espaços que eu tenho abertura para que a gente fale exatamente sobre isso. E o que eu, assim, o que eu mais gosto de ir são os formandos, os estudantes nas áreas de saúde, tá? Porque é preciso que tenha esse olhar. É preciso ter... Olha que eu estou falando de uma, mas quantas são? Quantas são, né? Agora, eu reforço realmente esse meu pensamento, que a gente precisa, sim, também ter esse nosso olhar social, essa nossa responsabilidade social, tá? Precisamos ter empatia. É sempre a palavra quando se fala em pessoa com deficiência, quando se fala na área de saúde em geral, a palavra sempre é empatia, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. Né? Então, fica um pedido meu para que esse nosso bate-papo e para quem vai nos assistir depois, né, que possa sim divulgar informações importantes que podem salvar a vida de uma pessoa, que podem fazer com que uma pessoa não nasça com uma deficiência tão séria, né? Que a gente possa propagar isso com a nossa família. Olha, a coisa é tão séria que dentro da minha família as pessoas engravidam sem tomar ácido fólico. Veja só, tendo ali Arthur, né? Então, veja, aí eu fico naquela sensação de que a minha voz não chega na família. Não é verdade? Por causa E é uma coisa tão básica, né? Como eu acho que faz parte acho que até da coisa básica mesmo, né? Da protocolo básico. Pois é. Agora, da onde vem isso? É coisa de não confiar no trabalho, de não acreditar? Não, é aquela coisa de que sempre só vai acontecer com o outro. Comigo, não. É sempre assim, né? Porque comigo, não. É. Gente, olha, eu tô muito feliz, muito agradecida. Estou aqui triste já porque a gente precisa encerrar nossa live, mas eu queria muito que você pudesse fazer as considerações finais, porque existe uma grande carência, tá, de orientações jurídicas, né? E eu fico feliz demais de poder contribuir, você está se juntando a nós e a gente poder passar algum tipo de informação. Isso é uma grande alegria para mim, é um grande sonho realizado, né? Mas eu queria muito que você pudesse trazer essa fala, dessa abertura jurídica, de principalmente, gente, que a gente possa entender que o direito não vai chegar a nós temos que ir buscá-lo. Né? Por mais que a gente ache que é burocrático, que é chato, mas um juiz ele não vai passar, ver uma situação e dizer, eita, vou fazer uma ação sobre isso aí. Não, tem que partir de nós. Não é assim? Exatamente. Então, gente, primeiro eu queria agradecer a todos os participantes. Eu gostei muito aí das perguntas, pessoal interagindo. Isso é muito, muito bom. Mostra que a gente está numa sintonia boa. Sim. Me colocar desde já à disposição, que vocês precisarem de uma orientação, uma palavra, estou à disposição. Depois a gente disponibiliza minhas redes sociais também, meu contato. Eu fico sempre aberta, é sempre uma alegria para mim falar sobre isso. Fabiola, novamente, é um prazer, uma honra, estou adorando o trabalho que você está fazendo. Já disse para vocês, já para algumas pessoas, e agora eu deixo publicamente. É uma alegria ver a pauta da pessoa com deficiência sendo tratada dessa forma, Ai, com que a honra. coletividade, com todo mundo, com amplo debate, chamando todo mundo para expor, porque a gente só cresce dessa forma. Sim. E aí, para as pessoas, para as famílias, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem hoje uma abertura maior do que há 5 anos atrás, pelo menos na minha visão. Sabe, hoje nós temos leis, é difícil fazer lei, pessoal, a gente já tem um não. Bom, a gente parte desse pressuposto, a Sim. gente já tem um não. Então a gente tem que se submeter ao sim, porque a gente só vai mudar alguma coisa mediante luta, não tem jeito, isso é histórico,
Isso é lá de baixo, lá de Perfeito. trás de muitos anos, lá de Roma. A gente tem que dar a cara a tapa, submeter a luta. Claro, não é no grito, não. É na organização, é tentar uma política pública mais justa. Possível também, que não dá para a gente passar também e sair do 8 para 80. A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que construir tijolinhos. A justiça hoje, eu posso dizer que ela vem se abrindo para esse debate, sabe, da pessoa com deficiência, da saúde. Sim. A gente tem, ora a gente tem conquista, ora a gente tem perda, faz parte. Então, assim, é uma eterna construção. O que eu deixo de reflexão para todo mundo é que a gente precisa fazer a diferença. Então, se eu posso acolher uma pessoa que de repente não sabe para onde está indo, não está naquela situação que de repente está perdida, acolher essa pessoa. Vamos pensar, vamos organizar essa Sim, pessoa, vamos ver o sim. que a gente pode fazer por ela. Nem tudo é possível, mas muita coisa é possível. E o que for possível, a gente, quanto sociedade civil organizada, a gente colabora, a gente faz a nossa parte, seja através de política pública, seja através da justiça, que chega uma hora, a justiça ela é tão majoritária que ela termina virando uma política Sim, pública. exatamente. Então, é isso, é muita gente, é muita coisa para fazer, é muita coisa para falar, eu deixo o convite para que se juntem também a essa corrente do bem, para que a gente possa É isso pensar mesmo. uma sociedade mais inclusiva, porque a gente é feito de diversidade e a gente precisa acolher e dar o direito de cidadania para todo mundo. Aí aqui eu me despeço, né? Que acho que a gente está no horário. É. E eu lhe E com agradeço essa. muito, lhe agradeço demais. Aí quero deixar 12 recadinhos. Primeiro, a gente segunda-feira tem uma live que eu estou convidando vocês com Domingos Sávio. Ele é um radialista, ele tem um programa na Folha de Pernambuco, na Rádio Folha, desculpa, que chama Inclusão. Ele é uma pessoa cega e a gente vai vir falando sobre as posturas atitudinais, né? A gente vem falando sobre essas barreiras que são grandes, né? Então, é um convite. E uma outra coisa que eu quero falar, primeiro que eu não vou largar mais dessa mulher nunca mais na minha vida, né? Porque, Oi, olha, no Deus nos latão. uniu e eu nunca mais largo dela. Vamos fazer muita Que coisa bom. juntas, eu tenho certeza disso, tá? No dia 24, 21 a 28 é a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. E no dia 24 eu vou estar de novo, estaremos juntas, eu e a doutora Viviane, e ela vai falar só da LBI. Então, gente, ó, é aula, tá? É aula para mãe, para pai, para família, para estudante de direito, para advogado, tá? É A aula. profissional da saúde, E principalmente. Gente, profissional, a exatamente. LBI é linda. É, É linda. Venham assistir essa live que vai ser muito bom. isso. Eu terei E, prazer de falar da LBI. que coisa boa. E o que eu quero pedir a vocês é que nos ajudem divulgando. Divulga essa live. É uma live muito importante para todo o segmento da pessoa com deficiência e a sua família, tá? Então, eu peço a ajuda de vocês, a empatia e o engajamento de vocês para que a gente possa trazer luz para muitas famílias que estão aí sem saber dos seus direitos, sem saber o que eles existem e que são possíveis. Viviane, Deus te abençoe. Estou muito feliz. Agradecer a todo mundo que está aí. A gente vai disponibilizar com certeza essa live no canal do YouTube, porque a gente precisa replicar isso aí. E é um outro pedido que eu faço. Vamos replicar essas informações valiosas que essa mulher tão especial trouxe para a gente. Muito obrigada, querida. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada. Fica com Deus. Um Um beijo para beijo. todas. Até segunda, gente. Beijo, gente. Tchau.